Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que vocês estiverem me ouvindo. Saravá, força das matas, saravá, força dos caboclos e caboclas de luz que nos guiam, que nos acompanham no caminho de Umbanda. Como prometido, eu vim aqui trazer, um vídeo falando sobre os guias de Umbanda, tá? Então, ouça com calma, para centralizar as dúvidas, Deixem aqui nos comentários as perguntas de vocês, as reflexões, o que vocês tiraram ou vão tirar de proveitoso, de conhecimento desse vídeo, para que aí eu consiga responder corretamente e nada passar despercebido aos meus olhos. Então, hoje, nós vamos falar sobre a egrégora dos caboclos, a linha dos caboclos de Umbanda, tá? Então, pegue o seu caderninho, anota aí que nós vamos dar andamento às nossas aulas, aos nossos ensinamentos, correto? Quando vocês verem eu desviando o olhar assim, é porque eu fiz algumas anotações aqui para que não saísse nada, fora do contexto, eu conseguisse esclarecer as dúvidas. Então eu montei um roteirinho aqui básico para falar para vocês e aí ficar bem didático, vocês conseguirem compreender. Depois eu vou transcrever, todo esse texto, tá? E aí eu vou criar uma aula para passar para vocês em PDF. E aí vocês conseguem ler, ouvir e internalizar de uma melhor forma, tá? Então, saravá os caboclos, ok, caboclo, ok, os caboclos. Vamos lá. Bom, hoje a gente vai começar a compreender, quem são os espíritos tão amados, nossos guias, mentores, tão fortes, tão puros, que são os caboclos de Umbanda, Mas para entender a presença deles na nossa gira, a gente precisa primeiro voltar, no tempo, a gente precisa retroceder, lá atrás, trazer a história desse chão chamado Brasil, tá? A parte 1 dessa aula, a gente vai falar sobre a invasão dos povos, a invasão e os povos originários. Então pode ser que esse vídeo seja aí dividido em duas partes. E tá tudo bem, um complementa o outro, tá? Então vamos dar andamento. Antes da chegada dos colonizadores, muito antes das caravelas cruzarem o mar, tá? Aqui já viviam milhões de pessoas, Eram povos originários da nossa terra, os verdadeiros filhos da terra, guardadores da floresta, dos rios e dos ventos, Viviam em harmonia com o sagrado, porque para eles o sagrado estava em tudo. Cada árvore tinha um espírito, cada rio tinha um dono, cada animal era um irmão. Eles conheciam o poder das ervas, curavam com os cantos, danças, fumaças e falavam com os ancestrais deles através do som da maraca, Muitos de vocês já devem ter visto a maraca, Alguns terreiros, enfim, alguns caboclos que utilizam a maraca, E posteriormente eu vou falar sobre isso também, tá? Mas então veio a chamada, descoberta do Brasil. Veio esse grande evento, que na verdade foi uma grande invasão. Pausa aqui, porque assim, a gente precisa entender de história, a gente precisa entender o que a gente está falando antes de falar dos guias espirituais. Então assim, se você não concorda com essa grande invasão, o que eu estou trazendo agora, a gente faz o seguinte: na sua casa, no seu terreiro, você fala de um jeito, você ensina. E agora eu não estou falando com os meus filhos, estou falando para quem está assistindo esse vídeo. Eu ensino os meus filhos da forma
que a espiritualidade me intui, conforme os meus conhecimentos e conforme eu aprendi nesses quase 16 anos de caminhada umbandista, tá? Então, se você não concorda, ensine os seus filhos da forma que você aprendeu, e tá tudo bem, ninguém agride ninguém, ninguém discorda de ninguém. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, beleza? Vamos lá. Vieram em busca do que, né? De ouro, da terra, de poder, né? E junto deles eles trouxeram as armas, as doenças que muitas das vezes poderiam ser desconhecidas aos povos originários, né? E o silêncio que era imposto. Muitos povos foram mortos, muitas tradições apagadas, né? Mas o que o invasor nunca conseguiu destruir foi o espírito do índio brasileiro. Esse espírito que sobreviveu, se escondeu nas matas, dançou nos ventos e que mais tarde veio a se manifestar nas linhas sagradas da Umbanda. A diferença agora, tópico 2, a diferença entre o índio do Brasil e os nativos norte-americanos. Os índios brasileiros eram diferentes dos nativos americanos. São ainda, né? Que ainda existem muitos povos indígenas aí que estão lutando pelo seu espaço dentro do Brasil. Enquanto os povos norte-americanos viviam em grandes planícies e valorizavam o guerreiro, os nossos povos viviam dentro das matas, em aldeias comunitárias, onde o cacique e o pajé estavam pelo exemplo, ensinavam, né, pelo exemplo, pela palavra e pela convivência. Os povos do norte tinham o cavalo e o arco do deserto. Os nossos tinham a maraca, a canoa e a flecha do mato. Os de lá honravam espíritos da caça. Os daqui reverenciavam o espírito da cura, né? E é essa força curadora e harmoniosa que os caboclos trouxeram para dentro da Umbanda. Nesse segundo tópico, vocês já conseguem enxergar o quê? As diferenças entre os habitats desses povos. Então, os nativos viviam em planícies, os nossos povos viviam nas matas. Então, aí já tem uma grande diferença de existência. Não tem como comparar as planícies quentes e vastas, né, do deserto com, no caso, as matas do nosso país, que é tropical, ok? Vamos lá. Tópico 3. O caboclo na Umbanda. Quando a Umbanda nasceu, quiçá um adendo, porque eu já mandei um texto, diversos textos para vocês, na verdade, falando sobre o surgimento da Umbanda e essa ocorrência antes de 1908, onde ocorreu o fato histórico que mais ficou aí disseminado na história, que é Zélio de Moraes e toda a parte do nascimento da Umbanda. Entendemos então dentro do nosso terreiro que a Umbanda não nasceu em 1908, em 15 de novembro. Se vocês não se recordam disso, procurem aí no grupo do WhatsApp todas essas aulas que eu mandei. Quem não recebeu, eu mando novamente, ok? Bom, vamos lá. Ela foi formada pela união do negro, do índio e do branco. E os caboclos vieram com uma das primeiras linhas espirituais, representando a força da natureza, da coragem e da pureza. Aqui nesta parte ele está falando e trazendo pra gente o contexto histórico montado em cima de Zélio de Moraes, onde o caboclo das 7 encruzilhadas se manifestou naquela sessão espírita, certo? Mas não, uma coisa é o nascimento da Umbanda, não é isso que a gente está falando hoje, tá?
O caboclo é o espírito que traz a sabedoria das matas, o equilíbrio da terra, o conhecimento das ervas e o amor pela verdade. Quando ele chega, a vibração muda. O ar parece ficar mais leve, mais firme, mais limpo. O caboclo fala pouco, mas fala certo. Ensina com autoridade e amor. Então vamos lá. Aqui em cima a gente leu o quê? Né? Eu falei o quê? Que o conhecimento ele era disseminado pela convivência. E aqui essa parte que fala que o caboclo fala pouco, né? É assim, o caboclo ele é direto, ele não precisa ficar enrolando para falar, vamos dizer assim. Ele vai falar na sua cara aquilo que ele tem para falar. Faz isso, isso e isso, acabou. Ah, mas pai, mas mãe cabocla, não sei o que, não sei o que. Meu filho, a receita tá aí. É a vivência que você precisa ter naquele momento. Então é isso que ele vai fazer. O caboclo, ele vai expandir muito o seu mental no sentido da cura, mas principalmente da autocura. O caboclo ou cabocla, né? Isso se adequa à linha dos caboclos em geral, tanto caboclo como cabocla, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai expandir o seu mental, a sua consciência, ele vai permitir que você reflita sobre as suas atitudes, sobre aquilo a qual você está vivendo e aquilo que você está falando para ele. Ele vai despertar o gatilho mental em você que te traga a solução. Não só o caboclo, mas nenhum guia vai te dar a solução pronta. Por exemplo, tirando as partes ou as questões de aconselhamento que os guias espirituais, em específico os caboclos, tá? Fazem, que eles dão durante as gírias de Umbanda, o caboclo foi lá e te passou, filha, acende essa vela. E nessa intenção, com tal e tal reza. Ele te deu aquela vela, foi o ato de te doar uma energia. E ele te deu a receita. Então, se ele falou para você fazer de tal e tal forma, de tal e tal reza, com tal e tal elemento, é porque exige de você uma ação. À medida da tua ação, o caboclo ele vai estar ali te amparando, que te deu aquela vela, que te deu aquela receita. Mas ele vai esperar de você uma ação. Tem aquela passagem, né, que diz assim: a fé sem as obras é morta. Você tem a fé, você está com a vela na mão, mas aí você não acendeu aquela vela, não tomou a receita, não fez a receita de bolo que ele te deu. Aquilo vai ter ação como na sua vida? Então é nesse sentido, é na vivência que o caboclo vai te ensinar. Tanto essa questão da simplicidade, como a questão da ação, como a questão do gatilho mental para sua autocura. Quando a gente fala de caboclo, a gente fala do quê? A gente não pode deixar de falar dessa questão do autocuidado, da vivência, da autocura. Porque se você não se olhar, não prestar atenção nas suas atitudes, não prestar atenção naquilo que você está dizendo, falando, etc., né? Como que você vai conseguir mudar o seu caminho? Então, ele vai despertar em você a reforma íntima. É a principal ação de um caboclo de Umbanda. Porque se você não executar a sua reforma íntima, como que você terá expansão? A reforma íntima, ela não se resume apenas no quesito de, vou mudar tal atitude. Não é só atitude com terceiros, não é só com o outro, é com você também, né? Observar os seus pensamentos, observar os seus sentimentos, observar o seu autocuidado, como você está lidando, né, com a sua singularidade,
como pessoa, né? Como indivíduo. Você já se olhou no espelho hoje? Já gostou daquilo que você está vendo? Ai, mas eu tô feio, tô feia, tô me sentindo assim, meu cabelo não tá legal, sabe? O que você fez para mudar isso? Aí a gente volta lá atrás na vela que o caboclo de Deus. Você já tem a receita do bolo, mas por que você não executou? Por que você não levantou, não lavou o cabelo, não lavou o rosto, não tomou um banho, passou um creme, por exemplo? É o autocuidado da carne, do seu templo. Isso vai te proporcionar bem-estar. Querendo ou não, você vai se tornar atrativa para outras situações. A expansão que o caboclo manifesta nas nossas vidas começa com o quê? Com a reforma íntima, com a expansão da consciência interna. O que vibra dentro se expande para fora e é assim que a energia roda e você aí começa a agregar situações benéficas, positivas a você, né? Então fica aí a reflexão da receita do bolo do caboclo, né? Quanto tempo faz que você aí não se olha no espelho, não se dedica pelo menos 5 minutos? 2 minutos para você ali, ó, na frente do espelho ou antes de você ir dormir. Quanto tempo faz que você não faz uma autoanálise, né? Fica aí a dica que os caboclos expandam aí a sua consciência. Já deixa aqui nos comentários, vou deixar aqui uma missão. Hashtag receita de bolo, tá? Coloca aqui nos comentários que agora eu quero ver. Então vamos lá. Voltando à aula, né? Ele vem curar, orientar e ensinar, mostrar que a verdadeira força não está em gritar, mas em permanecer em paz, mesmo diante da tempestade. Isso aqui é muito certo, né? Porque veja bem, quando o caboclo ele adentra a mata para caçar, para procurar uma erva, por exemplo, ele não chega gritando: vim caçar erva, vim caçar um coelho. Não, meu povo. O caboclo ele vai entrar na mata com estratégia. E já tem outro ensinamento aí dos caboclos, né? O caboclo, né? Ele vem trazendo essa energia estrategista também para as nossas vidas, tá? Então você nunca entra na mata gritando, né? Como diria meu pai, se você tem sido língua de Obel-Sá, ainda camavula, né? Ainda camavula, pra mim, né? Rindaka, tá? Boca malvado, a boca maldita, enfim. Né? No sentido de sair contando, gritando no meio da mata: olha, eu consegui um novo emprego. Você não sabe a intenção do outro. Você não sabe se o outro vai te atacar, seja com pensamento, seja com palavras, seja com os olhos maldosos, né? Com os ojus, né? Maldosos, né? Você não sabe disso. Então, estratégia, meu povo. Converse aí com seu caboclo, com a sua cabocla. Ah, mas eu nunca incorporei. Tudo bem, você não tem incorporado seu caboclo ou sua cabocla, não significa que ele não tá aí do seu lado, gritando na sua orelha, e você aí com uma nuvem de tempestades sobre a sua cabeça, ó, fechando os seus ouvidos para ouvir o que seu caboclo e sua cabocla quer falar. Estratégia. Cala a boca. Não sai falando das suas coisas. Entra na mata, abre os caminhos primeiro. Planeja a sua trilha. Observe a sua caça e só depois solte a flecha. E quando a flecha for solta, quando você tiver que soltar a sua flecha, você precisa entender o quê? Que aquela caça, ela vai ser ainda preparada, limpa, para que você consuma. Então, nem assim você deve sair espalhando ou soltando rojões sobre a sua conquista. Claro, tem pessoas que a gente conhece, né?
Bom, eu sou muito desconfiada. Eu, Diana, sou muito desconfiada com pessoas. Mas assim, fale com poucos. Pouquíssimos. Quase ninguém. Porque é do ser humano. Às vezes a pessoa não tem uma maldade com você, trazendo um floreamento, um lado positivo nessa situação. E pode criar aquele sentimento, tipo, cara, que legal, mas por que eu não consigo? Aquilo ali já lascou-se a sua conquista, entende? Então, ó, boquinha fechada, anda por dentro da mata, ouça os sons ao seu redor. Mesmo quando o caboclo vai pegar uma planta para um medicamento, algo nesse sentido, ele entra com cuidado, ele sabe e observa onde está pisando. Então, estratégia, sabedoria, saiba o que você está fazendo e o que aquela ação vai gerar de reação. Também é um ensinamento fortíssimo da linha dos caboclos, tá bom? Tudo bom até aí? Vocês estão vivos? Então, grita aqui pra mim, ó, tô vivo, vivo. Vamos lá. Cada caboclo carrega uma energia, né? Caboclo pena branca, por exemplo. Uma sabedoria, uma energia, né, de sabedoria e paz. Cabocla Jurema, senhora das ervas, da força feminina. Caboclo Birajara, guerreiro justo e protetor dos caminhos. Caboclo Tupinambá, ancestral das primeiras terras brasileiras. Caboclo Sete Flechas, que domina os elementos e ensina o equilíbrio. Cada um deles é uma expressão do espírito da floresta, da alma livre e sábia que habita no coração da Umbanda. Questão de nomes, pessoal. Coloquem aqui pra mim. Ah, mãe, eu não tenho um nome de um caboclo ainda. Ok. Ah, mãe, eu já sei o nome do caboclo. Coloca aqui. Que aí o que eu vou fazer? Vou montar um conteúdo específico em cima de nomes de caboclos e ensinando vocês a interpretar, tá? Da forma correta, para que você também não traga nenhum nome de caboclo a 77 linhas de Umbanda, não precisa disso. Quanto mais simples, mais próximo de Deus, nada de extravagância. Caboclo também é simplicidade, tá? Menos é mais aqui na nossa casa, né? Vocês já sabem. Agora vamos lá. Um dos ensinamentos espirituais. Quando o caboclo pisa no chão do terreiro, a mata vem junto. O vento muda e a sabedoria dos ancestrais muda dentro do nosso coração. Vocês sabiam? Se não sabiam, estão sabendo agora porque eu vos estou falando o seguinte: quando um caboclo se manifesta, começando, né, da gira, por exemplo, vamos começar do começo, né, meu povo? Vamos ter uma gira de caboclo, uma gira de Umbanda de caboclo, né? Que a gira de caboclo, no caso do candomblé, é diferente da gira de Umbanda. Então, depois eu explico. Mas vamos focar nos caboclos de Umbanda. Quando a gente marca uma gira, primeira coisa, dia 11/11 vai ter uma gira de caboclo. Todo terreiro está em prol disso, os filhos já sabem. O que acontece? Dias antes, os caboclos, as falanges de caboclos já começam a se preparar. Sim, meu povo, não é só o seu caboclinho, a minha caboclinha, a caboclinha do amigo que vem ali, depois vai embora. Não é assim não, tem toda uma hierarquia, uma proteção, uma expansão. Basicamente, é assim que se manifesta. É uma egrégora grandíssima de espíritos da mesma irradiação, da mesma vibração da linha dos caboclos, que vão montando assim camadas e camadas protetoras e expansivas dessa energia até
que os caboclos baixem sobre os seus médiuns, haja acoplamento áurico e energético ali dos chakras, para que ocorra a incorporação, tá? Então, assim, é uma gama expansiva de espíritos e egrégoras na linha e vibração dos caboclos que fazem toda uma proteção e a expansão daquilo. E é aí que nós sentimos muito, nossa, tô sentindo muita energia do meu caboclo, da minha cabocla próxima a mim nessa semana de caboclo. É por isso que vocês começam a sentir, porque isso começa a se expandir na coroa de todos os filhos daquela egrégora. Lembra que eu falei anteriormente, quando nós, acho que alguns não estavam, né? Quando a gente fez o Amaci de Oxalá da primeira vez aqui na casa, eu falei, olha, a gente precisa estar na mesma vibração. Às vezes eu vou falar, você tá pensando. Às vezes eu penso, você fala, sai da minha boca. Então é conexão mediúnica, tá? Eu já expliquei como acontece. A energia desce verticalmente, atinge os fundamentos, o altar da casa e se expande primeiro pela coroa sacerdotal e posteriormente para os filhos da casa, tá? É por isso que um sacerdote precisa muito ter a sua coroa equilibrada. Um sacerdote, sacerdotisa que não tem uma coroa equilibrada, a casa também, os filhos vão estar em desequilíbrio mental, pessoal, etc. Seja qual for a área da vida, tá? Então, essa egrégora, essa expansão de caboclos, né, começam a se formar desde o dia que é marcada a gira. Então, dia 11/11, gira de caboclo, aquilo começa a reverberar até o dia fatídico, enfim, da gira de caboclos. Aí, é onde acontece também a egrégora com outros espíritos. Mas vamos focar no caboclo para não confundir a cabeça, que aí depois eu explico preto velho, taranana. Então é essa expansão que acontece. E aí onde chega a manifestação dos caboclos na casa de Umbanda, no terreiro de Umbanda, beleza? Dúvidas? Tudo bem? Estão vivos até aí? Então vamos continuar, tá? Bom, na Umbanda a gente não cultua o San, Senhor das Folhas, que é cultuado no Candomblé. Dentro da vertente de Umbanda se agrega a Pai Oxóssi, essa energia de Ossan. Então nós temos como princípio o quê? Pai Oxóssi é aquele que rege as matas, as folhas, as faunas, etc. Então tudo se resume a Oxóssi, tá? E é isso, pessoal. Eu acredito que eu tenha falado tudo com relação aos caboclos. Há um adendo, né, que eu lembrei agora. Muitos de vocês já comentaram comigo, mas caboclos de Nanã, caboclos de Ogum, né? Vamos lá. Todos os caboclos são regidos por Oxóssi, ponto. Entretanto, o que ocorre? Por exemplo, meus filhos, hoje nós vamos fazer uma feijoada para Ogum, certo? Beleza, vamos fazer uma feijoada para Ogum. Temos a manifestação do falangeiro de Ogum, que nós já conversamos sobre isso, né? O que se manifesta na Umbanda são os falangeiros dos orixás. Ponto. O orixá é diferente de falangeiro, ok? E aí se manifesta o falangeiro de Ogum. Quando esse falangeiro se manifesta, é aquela energia, o macro no micro, que somos nós, certo? Eles não verbalizam, eles não conversam, não há ativação do nosso laríngeo. Quiçá alguns dão algum tipo de ilá, mas eu vi poucos Oguns até hoje, né? Poucos falangeiros, assim, dentro da Umbanda darem algum tipo de ilá, né? Então, assim,
Os caboclos, o que a gente vai trabalhar naquele dia? Com os caboclos de Ogum. Então, são caboclos que vêm na irradiação do Pai Oxóssi, são regidos por Pai Oxóssi, são regidos por Pai Oxóssi, porém irradiam com a vibração do Pai Ogum, assim sucessivamente. Os caboclos de Oxalá, os caboclos e caboclas de Iemanjá, os caboclos e caboclas de Obá, e assim sucessivamente, tá? Então, todos são regidos por Oxóssi. Porém, as irradiações dos orixás têm e trazem os seus caboclos, que nem, por exemplo, nós temos os pajés, né, na linha de Obaluaê, nós temos que mais? Nós temos os caboclos bugres na linha de Omolu. Então, assim, é uma irradiação bem diferente. Alguns deles nem falam. Por quê? Não existe essa questão da verbalização na linha de trabalho deles. Mas muitos falam sim, e bem enrolado, que para você entender, você tem que prestar muita atenção. Eu estou falando do que eu já vi, já presenciei, já vivi. Beleza? É isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. 31 minutos de aula. E aí, dúvidas, problemas, apegos. Meu Deus, não entendi nada. Deixa aqui pra mãe, que a mãe vai trazer um ensinamento pra vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. E estudem, hein? Ó, vou agarrar vocês pelo cabelo. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus.